Vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, especialmente, que é o centro deste culto, e no poder do Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade. Nós vamos então, neste espírito, coração humilde, desejando ouvir a voz do Senhor, abrir em Isaías do capítulo 40. Nós estamos fazendo exposição deste livro, estamos no capítulo 40 e hoje especialmente vamos ler dos versos 27 até o final do capítulo. Isaías 40, verso de número 27 até 31. Isaías 40, verso 27 até o verso de número 31. Isaías, Antigo Testamento. Ouçamos então com atenção, interesse, amor, fé, a leitura da palavra, santa e bendita palavra de Deus. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus aplique sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai. Humildemente, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, pecadores indignos, já confessamos nossos pecados, cremos no Teu perdão. Ah, Senhor, mas ainda insistimos que o Senhor use de benignidade, de bondade, de graça, de misericórdia para conosco. E queiras falar ao nosso coração, nos abençoar, abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, da nossa alma, para que possamos compreender a Tua palavra. Porque, Senhor, se o Senhor não fizer isso, não vamos compreender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então carecemos muito da ação do Teu Espírito Santo e imploramos que o Senhor manifeste o Teu poder em nosso meio, Espírito e poder. Toma Teu servo que fala contigo, suas fraquezas, limitações, que o Senhor bem conhece. Dependo de Ti totalmente, inteiramente, não tenho nada de mim mesmo. Estou aqui como mero instrumento nas Tuas mãos. Glorifica ao Senhor Jesus Cristo, exalta o Seu bendito nome, faz-o brilhar aqui, Senhor, com o resplendor maravilhoso, glorioso que Ele tem, que o Senhor concedeu, ó Deus, na sua exaltação e glorificação. Faze isso, Senhor, anima os Teus servos, ó Deus, aqueles que estão passando por aflição, angústias e privações, dificuldades.
Anima os desanimados, anima, Senhor. Anima-os na fé, na esperança de que o Senhor é um Deus glorioso, acima de tudo e de todos, e que tem controle absoluto de todas as coisas, e tudo faz de forma perfeita, amorosa, visando o nosso bem. Tem misericórdia. Faz isto, Senhor, tem compaixão. Imploramos estas coisas, ó Deus, nesta hora difícil que estamos atravessando, não só no nosso país, no mundo todo. Sem dúvida, estamos caminhando para o fim, e as coisas estão cada vez mais difíceis. Precisamos muito de Ti, Senhor. Tem misericórdia. Nós imploramos e oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, o capítulo 40 é um capítulo de consolação, porque capítulos anteriores, vieram profecias duras, e o povo recentemente foi ameaçado com uma escravidão, que seria levado todo ele para a Babilônia, por causa dos seus pecados. E então é natural que o povo sentisse preocupação, desanimado, apreensão, por causa desta ameaça tão terrível. E então, certamente, eles estão sem compreender que consolação é essa, no meio desse juízo tão grande prometido. E então, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, na verdade, Deus mesmo falando por ele, encerra este capítulo de forma magistral e de fato consoladora. Nós poderíamos colocar o tema, a segurança que o Evangelho dá. A segurança que o Evangelho traz. E eu quero aproveitar para que você que ainda não aceitou o Evangelho, não entregou sua vida a Cristo, ainda está assim, talvez examinando, estudando, ouvisse agora esta exortação da parte de Deus. Não há nada que possa trazer mais segurança do que o Evangelho. É isso que o profeta quer mostrar ao povo aflito. A primeira coisa que nós temos, então, nesta mensagem, é a garantia da segurança que vem da aliança. Uma aliança que Deus fez com o seu Filho a respeito do seu povo. Veja, o texto diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Esses dois nomes, Jacó e Israel, estão citados aqui por causa da aliança que Deus fez com Jacó. Na verdade, com os patriarcas, Deus Pai, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, especialmente, toma o nome de Israel, e assim ele representa a aliança maravilhosa que Deus fez com o seu povo. Meus irmãos, o Evangelho é um Evangelho da aliança.
ele aconteceu, ele existe, ele é uma realidade por causa de uma promessa da aliança. Deus fez uma aliança com seu Filho na eternidade, a respeito de um povo que ele quis eleger e escolheu. Evidentemente, não só Israel, mas de todas as nações, tribos, nações, raças. Deus tem seus eleitos e por amor destes ele fez uma aliança com seu Filho na eternidade. E então estabeleceu uma promessa que através do seu Filho ele haveria de trazer salvação, haveria de separar, santificar este povo, fazer deles seus filhos. E não só perdoar todos os seus pecados e justificá-los, mas também adotá-los como filhos, pelo espírito de adoção, através do qual nós podemos clamar Abba, Pai. E não só adotá-los, mas santificá-los, no poder do Espírito Santo, dom precioso que ele haveria de dar a cada um que cresce no Senhor Jesus, cada um dos seus. E assim, possuídos com o Espírito Santo, seriam santificados por ele e guardados em perseverança de fé até o fim. Isto então é parte desta aliança maravilhosa. E quantas promessas gloriosas! A palavra de Deus chama de fiéis misericórdias prometidas a Davi, seu servo. Davi aqui é Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo 89. Esse salmo é um salmo maravilhoso que fala desta aliança tão maravilhosa do Evangelho revelada em Cristo Jesus. Salmo 89. Eu vou ler primeiro até o verso de 1 a 4. Veja assim, Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, leia-se Cristo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Veja, aqui está, portanto, uma promessa gloriosa. É a promessa do Evangelho de abençoar todos os que estão em Cristo. Ele governando e reinando de geração em geração. E agora, no verso 29 em diante, desse mesmo salmo: farei durar para sempre a sua descendência, Cristo, não é? E o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então os punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas, preste atenção, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, o profeta quer que o povo esteja seguro na aliança, que o Evangelho, a manifestação do Messias, de Cristo, que é parte desta aliança, haveria de se cumprir. E então o filho de Davi, aquele prometido,
que seria filho do Deus bendito, Salvador do mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, haveria de assumir o trono e governar de geração em geração, e reinar soberanamente, garantindo, sustentando o bem do seu povo. Então, por que temer? Por que temer? Se nós estamos debaixo da aliança, ao cremos no Evangelho, entramos para a aliança. E estamos na mesma aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. A mesma aliança que ele fez com Cristo é nossa aliança. As mesmas promessas são nossas promessas. E então podemos ter absoluta segurança de que estamos debaixo do seu cuidado amoroso por causa das promessas da aliança. E se você não veio ainda a Cristo, se você está fora da aliança, então sim, aí sim você vai sentir insegurança, vazio interior, falta de paz, você tem medo, não sabe o que vai acontecer amanhã, a incerteza do seu coração. Quem é que pode de fato lhe segurar e lhe salvar? Sem Cristo, você está desprotegido, você está fora da aliança, não há promessas santas de Deus sobre você. Mas se você vem a Cristo, então, crendo nele, você é recebido na aliança. Seus pecados são perdoados, será justificado, salvo pela graça. E vai experimentar o cuidado amoroso de Cristo, bom pastor. Nós já tivemos a oportunidade de tratar disso numa das mensagens, mas eu quero voltar e encerrar esse primeiro tópico com este capítulo 10 de João, para mostrar o compromisso do Senhor Jesus com suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10. Ele diz: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja, ele conhece o nome de cada uma de suas ovelhas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No verso 7 ele diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Veja, pastagem. Esse é o cuidado do pastor. Dar alimento, sustento, pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E se nós abrirmos agora, virar a folha, e no verso 26, 27 e 28, vemos a segurança disto.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Agora presta atenção: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu, ele está se referindo à aliança, é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Segurança, segurança da aliança. Você pertence à aliança se você creu em Cristo Jesus. Você é filho, filha de Abraão. Você é da mesma aliança que Deus fez com o seu servo Abraão, Isaac e Jacó. As mesmas promessas. E Cristo veio, cumpriu esta aliança maravilhosa, realizando essa obra gloriosa de salvação na cruz, carregando os seus pecados, derramando o seu sangue que nos purifica de todo pecado, e ressuscitando ao terceiro dia. E sendo assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai. E nós todos nos assentamos com Ele. Isso está absolutamente seguro, por causa da aliança, que não pode falhar. Então, eu gostaria que você que creu no Senhor Jesus Cristo, não importa a aflição que você esteja passando, porque isto não nos isenta de passar aflição. Não, Jesus não enganou, ele disse: no mundo tereis aflições. Não nos isenta. Você pode estar passando a maior aflição, mas não pense que o Senhor lhe desamparou. Não haja insegurança no seu coração. Você está debaixo da aliança. Esta aflição, Deus ordenou. Por sua bondade, porque Ele não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele tem seu propósito. E é isso que vamos ver agora no segundo tópico. Veja o que ele diz nos versos subsequentes. 28, verso 28. Não sabes, nós estamos no capítulo 40. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Segunda coisa, essa segurança é uma segurança que vem da soberania de Deus, porque Ele é soberano. Você pode se sentir seguro, e deve se sentir seguro, e tem que se sentir seguro, porque Ele é soberano. Meus irmãos, essa doutrina maravilhosa, a doutrina da soberania de Deus, a Igreja Presbiteriana é reconhecida por amar essa doutrina, por pregar essa doutrina, crer nessa doutrina tão maravilhosa da soberania de Deus. Ainda na escola dominical, vamos tratar de um dos tópicos da nossa confissão de fé, que é os decretos, os santos decretos de Deus, porque Ele é soberano. Então veja, o texto está dizendo que Ele é Criador, que não se cansa, nem se fadiga, porque é Deus eterno. Isso não toca a Ele. Se cansar é dos homens. Ele é Criador, Ele é eterno. E diz o texto: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É algo inescrutável.
nós podemos conhecer aquilo que Deus quis revelar a nós de si mesmo, mas é muito pouco, porque Ele é infinito. Há coisas que não conhecemos de Deus e nem toda a eternidade vamos conhecer, porque somos criaturas. Ele é Deus, Deus infinito, infinito em seu ser. Há coisas que nos são encobertas. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. E então, é assim que Deus é. O nosso Deus é soberano e absolutamente infinito, e faz o que quer das suas criaturas. Não há injustiça de forma alguma no ato de Deus salvar alguns e pré-ordenar outros para a perdição. Em absoluto. Não há nada injusto de Deus preparar vasos de honra para a sua glória e vasos de ira. Ele é soberano. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou inocentes, sem pecado, mas com a possibilidade de pecar. Como criou anjos também, com a possibilidade de pecar. Alguns ele guardou e não permitiu que pecassem. São os santos anjos eleitos dos céus. Os outros permitiu que pecassem, ordenou que pecassem, e pecaram, sem ser absolutamente responsável ou autor do pecado dos demônios e de Satanás. Eles livremente pecaram contra Deus, mas é claro que Deus sabia perfeitamente disso e estava na sua ordem. Também os homens, Ele os criou perfeitos, inocentes, com todas as condições de não pecar, mas também com condições de pecar. E pecaram. E isso estava na ordem de Deus. Soberano. É isso que vamos tratar ainda nesta manhã, se Deus permitir, na escola dominical. Mas por que estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, essa doutrina traz segurança. Aqueles a quem Ele escolheu, separou para si, amou, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele os amou. Ele amou você, Ele amou. E Ele registrou seu nome num livro chamado Livro da Vida. Escreveu lá, registrou e entregou esses nomes dos seus amados, queridos, ao seu Filho. E o comissionou para vir a este mundo, se tornar como um de nós, a fim de operar a salvação, a redenção destes escolhidos, destes amados, destes predestinados. E Cristo veio, e veio sabendo, de forma bem clara, por que foi enviado. Em obediência, fez exatamente tudo o que havia de fazer. Meus irmãos, se nós pensarmos nos sofrimentos de Cristo, desde do seu nascimento, tão humilde, tão vergonhoso, tão problemático, no estábulo, mal cheiroso,
e toda a sua vida tão limitada, fraquinha e pobre, no sentido do que Deus ordenou, cheio de limitações na sua pobreza, mas tudo que ele passou, tudo que ele fez, em obediência ao Pai, todo o seu sofrimento, durante a sua vida, a sua luta contra a insolência do diabo, de Satanás, que queria desviá-lo do seu propósito, do seu caminho. A batalha lá no deserto contra o diabo não tinha a ver com coisas materiais, mas com almas, com vidas, que o diabo segurava nas mãos e as tinha como propriedade sua. Mas o diabo não prevaleceu. Cristo não se sujeitou. Venceu lá em nosso favor, enfrentando com a palavra de Deus, na sua firmeza de obediência no seu propósito, por causa do amor de Deus a nós, seus eleitos. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E desenrolar aqui os detalhes da agonia e dos sofrimentos de Cristo, não teríamos tempo. Tudo isso ele passou por causa do amor de Deus para conosco. É preciso ponderar isso, por causa da sua segurança. Se Deus, o Pai, não poupou o seu Filho, antes não o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então você tem que pensar, se Cristo sofreu, o Filho do Deus bendito, unigênito do Pai, Deus eterno, sofreu o que sofreu por causa daqueles que o Pai amou, então quão grande amor é esse? Por isso, quando você pensar na predestinação, na eleição, no amor eterno de Deus, você deve glorificar a Deus, porque este amor é um amor incondicional, assim como a eleição é incondicional. Não pense que Deus olhou antes e viu, olha, vai ser bonzinho, vai aceitar meu filho, vou escolher. Não! Pelo contrário, ele olhou e viu você, imundo, pecador, inimigo de Deus, não querendo nada com Deus, nem com Cristo. Alguns até agora não estão querendo. Mas mesmo assim, ele amou inimigos, ele amou você. E se você é um eleito, vai querer. No final das contas, você será vencido. O Espírito Santo vai operar de tal forma no seu coração que você vai reconhecer este amor de Deus. Você será conquistado por este amor tão glorioso, tão insistente, eterno, tão maravilhoso de Deus. Então, isso dá segurança. Quem pode tirar das mãos do meu Pai, diz Cristo? Ele é maior que tudo. Ele é soberano. Ninguém pode contrariar o seu querer. Seus decretos são eternos, imutáveis. Na verdade, Deus já vê cada um dos seus filhos eleitos já glorificados. Não é isso que diz lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 29? Veja que como Deus vê, você está aqui inseguro, cheio de lutas, às vezes até com dúvidas da salvação,
E aí Deus lhe vê assim. Verso 29, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja Cristo, não é? O primogênito entre muitos irmãos. Agora presta atenção. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Ora, presta atenção. Tudo está no pretérito. Está no passado. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Como? A glorificação se dará naquele último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e os que ficarem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e então todos serão glorificados, serão assuntos arrebatados à presença de Cristo e estarão glorificados. Mas é nesse dia. Mas aqui diz, glorificou. Todos os predestinados, aquele que ele chamou, justificou, ele já glorificou. Então você está aí numa luta, né, tão grande, já está glorificado para Cristo, para Deus, aos olhos dele. Segurança, isso é para que você tenha segurança na soberania de Deus. Ai, será que eu vou perseverar? Eu já vi gente que a gente prega o evangelho e fala para que eles venham a Cristo. Eu já vi eles dizendo o seguinte: mas eu não sei se eu vou me aguentar, se eu vou ficar firme até o fim. Quer dizer, não sabe nada. Você não vai se aguentar. É Deus quem vai operar e fazer você aguentar. É Deus. É Deus quem sustenta. Você não tem força nenhuma, você não consegue mesmo. Mas Deus vai fazer isso. Se Ele escolheu você, se Ele elegeu você, e se você agora está vindo a Cristo, então Ele vai cuidar de você. E isto por causa da sua soberania, por causa do seu querer soberano, eterno, imutável. Ninguém pode, nem todo o poder do inferno, impedir aquilo que Deus tem determinado e já ordenou e decretou fazer. O diabo está nas suas mãos e não pode fazer absolutamente nada contra os filhos de Deus para impedi-los de que experimentem a glória que Deus já tem decretado, a salvação maravilhosa. É claro que Deus pode permitir que Satanás faça algumas coisas contra você. Não lembra de Jó? Ele também crê porque tem tudo lá, não falta nada. E então disse, tá bom, então vai e toca em tudo que ele tem. E lá veio o diabo e acabou com tudo. E Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Inclusive filhos. Deus permitiu. Eu particularmente creio que os filhos eram crentes. Morreram, mas não foram para o inferno, não. Mas não é fácil perder 10 filhos. A própria esposa ficou alucinada. Não é para menos. Mas aí veio o diabo, mas está vendo, ele também tem tudo, está com saúde, tem tudo bem. Deus, tá bom, vai, toca no seu corpo, mas não na sua vida, no corpo. E ele ficou todo cheio de feridas da cabeça aos pés,
e naquela situação deplorável, com um caco de telha se raspando, de coceira, Mas, ao mesmo tempo que o Senhor permitiu a Satanás que fizesse estas coisas, não se engane, o Espírito do Senhor sustentava a sua fé, fortalecia a sua fé. Não foi por causa disso. Que coisa, Jó, que coisa é o Espírito Santo operando na vida de Jó de forma gloriosa. Eu era um pecador, eu me abomino no pó e na cinza, disse ele. Mas disse, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, pode ser que Deus permita aflições, Satanás venha, roube coisas, leve seu carro de assalto, sei lá, Deus pode permitir, muita coisa, ordenar muita coisa. E ordenar que Satanás faça estas coisas. Mas você deve estar absolutamente seguro. Estou nas mãos do Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, figueira, minta, não haja gado no curral. Entanto, estou firme, esperando no Senhor. Não é aquele texto tão maravilhoso que nós sabemos. Por isso, o profeta está dizendo, vocês precisam sentir segurança na soberania de Deus, na sua sabedoria, que é insondável. Insondável. Voltando em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo, a partir do verso de número 30, aliás, capítulo 11, versículo 33. Esse é o hino que nós devemos cantar. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Segurança na soberania de Deus, naquilo que Deus é. Em terceiro lugar e último, o profeta diz que nós devemos ter a segurança, porque a bênção, a graça, a consolação e tudo que Deus tem para nós é maior do que o que o mundo pode dar. Veja, ele diz assim: faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correrão e não se cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele faz aqui uma comparação. Jovens fortes, mas que vão se cansar e se cansam, e se cansam, e caem. O que é natural? O natural do jovem é vigor, é força. Essa é a própria representação do que é natural.
do que nossos olhos veem, concluem. E se nós ampliarmos mais, esses jovens podem representar tudo o que nós vemos de aparentemente sólido e forte no mundo. Não nos encanta isso? Ficamos assim, admirados com o vício da mocidade, com aquela alegria que parece que não tem fim. Ou então olhamos para os recursos dos homens que parecem tão fortes e tão poderosos, com seus recursos financeiros, e parece que não tem fim. E nós ficamos olhando, e então olhamos para nós, nossas fraquezas, dificuldades, lutas. Parece que há um disparate aí, uma coisa. Mas veja, o Senhor está dizendo, isso tudo passa. Esses jovens se cansam e caem, vão cair. Tudo que há no mundo passa. Não prevalece. Não se engane. Os que esperam no Senhor, estes sim, esses Deus multiplica as forças, esses renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, aqui está uma proclamação de fé. Você não deve andar pelo que vê, não se impressione com o que você vê no mundo, porque o que você vê são jovens fortes que vão se cansar e que vão cair. Todo esse poder, toda essa riqueza aparente, é efêmero, é passageiro, não vai ficar. Mas os que esperam no Senhor, esses Deus fortalece, esses Deus renova as forças, esses Deus faz com que subam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É uma questão de fé. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Você precisa crer. Crer. Porque se você crer, é isso que vai acontecer com você. Às vezes eu penso que nós temos muita gente na igreja que amargurada, frustrada, despeitada e conformada, porque não é possível que eu viva nessa situação. Meus irmãos, se está sentindo isso, é deficiência da sua fé. Porque aquele que de fato está em Cristo e que de fato pertence ao Senhor, nasceu de novo, é nova criatura, mesmo na maior aflição, mesmo perdendo tudo, ele vai sentir gozo, satisfação, esperança. Ele sabe que ele tem a maior riqueza. Não sei se já contei isso, eu acho que sim. Eu vi no Facebook um vendedor de banana que vinha chovendo. Ele vinha com o seu carrinho de banana cantando um hino bem alto.
E alguém da janela gravou com o celular ele cantando. Vendendo a banana dele, mas cantando um hino, no meio de chuva, debaixo de chuva. Era um homem pobre, vendendo bananas, debaixo da chuva, e cantando. Eu até compartilhei para alguns aí. Isso me emocionou. Havia uma festa, um júbilo, um gozo. Havia céu no coração desse homem, tão simples, no meio de chuva, vendendo banana. Tem gente que foi vocacionada para ser águia, mas não está galgando as alturas. Eu me lembro de uma ilustração que foi muito importante para mim, até quando eu mesmo participei daquela... Eu já contei aqui minha experiência de uma reunião, quando o pregador destruiu no poder do Espírito Santo, né, com a palavra de Deus, meu pretenso edifício espiritual. Mas ele não deixou tudo no chão, ele mostrou esperanças. Aí ele disse assim, contou essa experiência. Experiência não, é uma ilustração. Diz que um caçador saiu caçando e, assim, procurando caça, olhou em cima de onde ele estava, num lugar bem alto, ele viu um ninho. Ele olhou, viu um ninho, ovos grossos e filhotes de águia. Ele então falou, vou criar isso lá comigo no terreiro. Pegou o filhotinho e levou. E foi cuidando, dando coisa tal, e botou lá no galinheiro junto com as galinhas. E o tempo foi passando, ele dando ração, dando milho, essa coisa, dando as comidas, depois começou a passar da carne, essa coisa toda. Estava lá uma águia enorme no galinheiro, junto com as galinhas, piu, piu. E todo mundo se admirava, chegava num terreiro enorme. Mas aí conta-se que uma outra águia, passou lá nas alturas e emitiu seu grunhido. E a águia aqui embaixo, ao ouvir esse grunhido, que era da sua estirpe, da sua índole, então começou a bater as asas, levantar um poeirão, correndo, batendo as asas no terreiro, batendo as asas, e até que alçou voo, e foi batendo, e sumiu, para nunca mais voltar. As alturas. E o pregador, então, citou aquele texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouve os meus grunhidos, as minhas ovelhas ouvem. E quando ouve a voz, a palavra de Deus, a voz de Cristo, o grunhido santo de Cristo no seu coração, não se conformam de ficar nesse marasmo, nesse galinheiro de vida medíocre espiritual. Mas bate as asas, busca o lugar para o qual foi criada, chamada, predestinada, até que levanta voos, galga as alturas espirituais para honrar, glorificar, dignificar a Cristo. E a promessa é essa:
Está aqui. Renova as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Promessas do Evangelho, promessas da aliança, promessas de um Deus soberano. Como eu espero, meu coração, como pastor, servo de Deus, ministro do Evangelho, que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração, falando, não seja mais um sermão, mais um discurso, mas o Espírito de Deus falando, santos grunhidos de Deus ao seu coração, para que você erga a cabeça, espere no Senhor, e suas forças sejam renovadas, e você suba como águias. Não importa a aflição, Deus está acima da aflição. Ele é que criou a aflição, mas também para lhe tirar e glorificar o seu nome. E Deus, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar. Você que está aqui, que ainda não tem a Cristo, eu insisto, receba Cristo no seu coração, pela fé. Decida, mesmo, não precisa ficar sentindo uma coisa extraordinária, ou ver um anjo, não, pela fé. Fé a gente não vê, mas estabelece no seu coração como verdade. Eu recebo Cristo como meu Salvador, eu o aceito, eu quero segui-lo, eu entrego minha vida a Ele. Eu quero também ter esta consolação, essa segurança maravilhosa, bendita, que vem da obra de Cristo, da aliança que foi cumprida em Cristo. Eu quero esta segurança maravilhosa, esta fé neste Deus soberano que está acima de tudo, que me escolheu antes da fundação do mundo. Olha, considere, por que você está aqui? Coisas aconteceram, não é? Para que você estivesse aqui. Coisas aconteceram. Talvez nunca você estivesse aqui se não tivesse acontecido determinadas coisas, parentescos e tal, que no final das contas você está aqui. Isso foi a soberania de Deus. Deus fez isso. Então, para que esperar mais? Receba Cristo no seu coração. E experimente o poder de Deus. E vocês que são crentes, ouviram a palavra do Senhor hoje, entreguem o caminho, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado, Ele tem cuidado de vós. E ouçam como que os grunhidos do Senhor se levantem pela fé, para viverem e voarem altaneiramente, para a glória do seu nome. Vamos ficar em pé e vamos